Ô Paulinho Boa Pessoa, resume essa história que você vai contar numa palavra só. Magnífica. Magnífica. E se fosse o saudoso Cid Moreira, diria fantástico. É fantástica. História espetacular. Muito, muito, muito obrigado. Não vou falar o nome dele não, porque se eu disser o nome dele agora eu vou dar spoiler. Então não vou dizer o nome dele, tá? Eu quero que vocês participem dessa história belíssima que aqui no canal simplesmente vai começar em instantes. Maravilhosa. Antes, um pedido. Vai lá no canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Eu publiquei uma história de uma mulher. Ela é uma mulher misteriosa. Ela sempre aparece num corcel 72 branco, só que tem um detalhe: o corcel nunca está em movimento. O corcel está estacionado. E essa mulher, que se identificou com o nome de Nair, ela é uma vendedora de imagens de santos. Então ela é uma vendedora de santos. Só que ela não vende os santos. Ela encontra assim... na verdade ela aparece na vida de alguém e ela oferece uma imagem de santo que tem tudo a ver com a vida daquela pessoa. Olha, é uma história misteriosa, sobrenatural e das mais interessantes. Mas Paulinho, onde eu vou escutar essa história? É no canal dos Mistérios. Você põe assim no YouTube, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ou então aqui abaixo do vídeo há um link que te leva direto para lá. Óbvio que eu vou pedir para você ser membro do nosso canal, porque isso eu preciso. O YouTube quer que eu faça isso e eu faço isso com amor, gente. É importante que você seja membro do canal. Isso dá uma força pra gente, o canal se fortalece, é mais divulgado, entende? Eu conto com o seu carinho. Se inscreva no canal. E dá uma passadinha lá no canal dos Mistérios. Mas agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história impressionante de hoje, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Faz anos, passou o tempo. E passado tanto tempo assim, sabe, Paulinho? A gente esquece. Se esquece algum acontecimento muito marcante na sua vida, ou marcante porque ele foi muito feliz, ou marcante porque ele foi imensamente triste. Dá para esquecer? Não. Tem coisa que a gente não consegue esquecer. Eu ainda, pra você ter uma ideia, eu ainda consigo sentir o gosto salgado grudado nos meus lábios. E até nas narinas eu sinto o cheiro do mar. Como se eu tivesse acordado naquela praia mais uma vez. Eu era um garoto ainda. Sim, eu só tinha 21 anos. Eu era como diz aquela música, era um garoto que como eu. Pois é, 21 anos quando tudo aconteceu. Mas a memória é tão viva que me persegue nos sonhos. Às vezes eu acordo suando, achando que eu continuo preso lá, ouvindo apenas o mar e os gritos da minha própria mente. Naquele dia, quando eu abri os olhos, a claridade me feriu como lâmina. Eu estou lembrando daquele dia de novo. O sol estava alto, o céu de um azul cruel e a areia quente queimava as minhas costas. Eu não sabia quem era e nem o que eu podia fazer ali. Tudo parecia um vazio dentro da minha cabeça, como se alguém tivesse arrancado minhas lembranças
e me deixado apenas com a dor. Eu tentei me levantar, mas um peso latejava na minha têmpora. A minha cabeça parecia estar prestes a rachar. Ao meu lado, pedaços de madeira boiavam, alguns já encalhados na areia que as ondas trouxeram. O cheiro de sal misturado a algo queimado e úmido entrava pelas minhas narinas, como que se uma lembrança que eu já não conseguia alcançar estivesse ali latente. Naquele momento, de costas naquela areia, eu fiz a pergunta cruel: quem sou eu? Eu perguntei em voz alta, assustado, com o som da minha própria voz. Quem sou eu? Ninguém respondeu. Na verdade, só conversava comigo o mar, quebrando as suas ondas na praia. Eu ouvia o mar. O mar fala. Tem um diálogo entre o mar e um ser humano na condição em que eu estava. Eu repeti a pergunta para o mar responder: quem sou eu? Sim, que eu estava à beira-mar, não havia a menor dúvida. Então, eu, cambaleante, me esforcei e fui me levantando dali e me coloquei de pé. O horizonte, quando eu olhei, chegou a me dar vertigem. Eu olhei para trás e vi um paredão verde, uma mata densa, úmida, que parecia esconder alguma coisa de mim. Árvores imensas se enroscavam uma nas outras. As aves cruzavam aquele céu sobre aquelas árvores. E lógico, havia também as aves marítimas. Eu escutava os gritos agudos de gaivotas. Aquilo não parecia apenas uma praia. Parecia um mundo fechado em si mesmo. Aí eu comecei a caminhar, tropeçando naquela areia fofa, à beira-mar. Cada passo era um esforço. A sensação de solidão me esmagava. Foi então que por entre os troncos eu percebi um movimento, uma sombra, alguém. Epa, eu não tô sozinho. Ei! 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 Eu gritei, o coração disparando. A sombra se moveu, fugindo para dentro da mata. Ei! 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 Eu me desesperei assim, eu corri, a adrenalina substituindo a dor de cabeça. Então, nessa hora eu deixei a areia da praia. Eu ganhei outro tipo de solo. Eu ainda escutava o mar lá atrás, mas as folhas daquela mata já batiam no meu rosto. Galhos me arranhavam. Ei! Ei! Mas eu não parava. Espera! Quem tá aí? Espera! A minha voz ecoou, mas só o som daquela passarada é que respondia, indiferente ao tipo de desespero que eu estava sentindo. Ei! Espera! Quando eu alcancei o lugar onde eu pensei ter visto a figura, não havia nada. Não havia nada. Só silêncio. E esse silêncio não era comum.
Era um silêncio pesado, abafado, como se a própria mata estivesse me observando, esperando que eu desse um passo em falso. Como eu havia corrido bastante atrás daquela figura que eu acreditei ter visto. Eu estava cansado, eu sentei numa pedra coberta de musgo. Aquele som da mata característico. A minha respiração vinha curta. O coração parecia querer rasgar dentro do peito. Foi então que eu ouvi os sons da ilha com clareza. Macaco? Macaco? Sim, isso é macaco gritando. Em alguma copa distante. Araras esvoaçando em pares, o zumbido irritante de moscas. Grilos. Aquele lugar era vivo, pulsante, mas ao mesmo tempo hostil. E de repente imagens atravessaram a minha mente como relâmpagos. E na medida que eu fechava os olhos, parece que essas imagens se repetiam numa velocidade ainda maior, sabe? Flashes passavam pela minha mente. Então eu fechava os olhos e eu via um mar revolto, raios rasgando um céu, gritos chamando por Dimas! 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 Ou seria imaginação? Um homem gritando: é o fim! Meus olhos se arregalaram e eu levantei num pulo daquela pedra. Saí da mata e corri de volta à beira-mar, procurando desesperadamente entre os destroços que eu estou falando, os pedaços de madeira, entre aqueles destroços, alguém que me dissesse de onde eu tinha vindo e quem eu era. O que havia acontecido, afinal? Mas eu encontrei, repito, apenas pedaços quebrados de madeira e cordas desfiadas. Nada que me desse respostas. A tarde então se arrastou. Eu segui andando pela ilha. A fome começou a roer o meu estômago. Comecei a sentir fome. Entre as árvores eu encontrei um cacho de banana. Estava verde ainda, duras ainda. Tudo bem, eu tinha que comer alguma coisa. Mesmo sentindo aquela nódea amarrando a minha boca, eu comi algumas, até me engasgando. Mas era tudo que eu tinha. Não, eu não tinha encontrado ainda sinal de água doce, apenas o gosto seco da minha própria boca. E quando a noite começou a cair, um medo gelado me percorreu. O céu tingiu-se de laranja e depois de um preto absoluto. Eu não queria dormir. Eu tinha certeza que se eu fechasse os olhos, alguma coisa sairia daquela mata silenciosa e iria me devorar. Mas em algum momento, sem que eu me desse conta, eu não aguentei. Eu adormeci. Não aguentei. O silêncio da madrugada foi absoluto. Pesado, como se a ilha inteira tivesse prendido a minha respiração. Quando despertei de novo, o dia já nascia. O céu, porém, estava coberto de nuvens escuras. O vento começou a soprar meio que uivando entre as copas das árvores, feito uma fera escondida. As árvores se contorciam, gemendo, os galhos, alguns se quebravam. Então uma chuva repentina, como que se o céu tivesse despencado de uma só vez, caiu.
A água batia contra o meu rosto e com tanta força que parecia querer arrancar minha pele. Eu abri a boca para que aquela água caísse na minha boca. E por incrível que pareça, eu consegui beber daquela água. Em gotas. Da chuva. Eu corri sem direção procurando um abrigo depois. O chão se transformava em lama a cada passo. O som da tempestade era ensurdecedor. Trovões que faziam o peito vibrar, relâmpagos que rasgavam a escuridão em fração de segundos, revelando o cenário ao meu redor como fotografia do caos. Encontrei uma formação de pedras encostada a um barranco. Me encolhi ali, tentando me proteger, abraçando os meus próprios joelhos. Agora eu percebi que aquela água da chuva foi mais desespero meu, porque ela se juntou em poças. E beber na poça foi mais fácil. Feito um animal, um cachorro, um gato. Quando a chuva foi querendo diminuir, ficou aquele ventinho e o frio começou a me dominar. O meu corpo tremia sem controle e por um instante eu tive a certeza de que eu não passaria daquela noite. Pelo menos a sede eu havia matado. Olhei para cima. O céu era uma massa ainda negra e viva. Trovões foram ficando distantes. Relâmpagos também. A nuvem pesada havia sido conduzida pelo vento. É incrível quando você está assim, exposto à natureza, que você vai observando essas coisas todas. Sabe, você vê a nuvem assim lá, viajando. Mas algo mudou. Entre o medo e a dor eu percebi que a chuva tinha trazido vida. Como eu disse, ficou a água em poças pelo chão, inclusive nas pedras. Bebi mais. Eu estava com vontade de água. A sensação que eu tive foi indescritível. Fiquei ali encostado às pedras, deixando a água escorrer pela boca, pelo queixo. A fartura da água, de certa forma, me fazia bem. Chorei, misturando lágrimas, chuva, sem conseguir distinguir uma coisa da outra. A tempestade durou horas, mas para mim foi uma eternidade. Quando finalmente os trovões sumiram de vez, eu estava exausto. O céu foi clareando lentamente, o ar tinha um cheiro diferente, fresco, lavado. O verde da mata brilhava sob as gotas pela primeira vez desde que eu acordei naquela praia. Aí eu tive uma sensação de alívio. A água... Bom, a água continua aqui. Choveu com fartura. Talvez eu tivesse uma chance. Passei o resto do dia explorando mais a ilha. O estômago ainda doía de fome, mas a sede pelo menos estava controlada. Comi mais algumas bananas verdes. Mesmo sentindo às vezes náusea, o meu corpo rejeitava aquele alimento cru e que amarrava na boca. Mas era a única opção que eu tinha e alimentava. Quando a noite caiu novamente, a escuridão me pareceu ainda mais pesada e eu sabia que eu precisava de algo para me proteger. Foi então que uma lembrança rompeu a minha mente. Um oficial do exército, durante o serviço militar, anos antes,
me ensinou a montar um abrigo improvisado. É verdade. E acender fogo com gravetos secos e faísca. Recolhi galhos. Aproveitei que o sol tinha vindo forte durante o dia. Secou aqueles galhos, os mais secos que eu pude encontrar. Esfreguei pedras, usando fibras de casca de coco, até que eu consegui faíscas. O processo foi lento, frustrante. Eu já pensava em desistir quando uma pequena chama finalmente surgiu. Cuidei dela como se fosse meu próprio coração. Soprei. Já ia desistir. Olha, eu acho que era a milésima vez que eu soprava aquilo que aparecia, mas o fogo não ia. Acho que na milionésima vez, a fogueira se ergueu, iluminando o entorno com uma luz trêmula e acolhedora. O calor do fogo me envolveu e a fumaça espantou mosquitos que me atacavam sem piedade. Eu estava vivo. A água é vida, o fogo também. E naquela noite, pela primeira vez, eu senti que eu poderia resistir, mas o medo nunca foi embora. A mata estava estranhamente silenciosa. Não havia gritos de macaco mais, nem o canto das araras. Apenas o estalar da minha fogueira e os grilos. Aí o som distante das ondas do mar, porque eu estava do lado, não tinha jeito. Aí eu até fui me habituando com Tem um momento que você escuta o mar, mas tem uma hora que ele faz parte da sua vida. Então o mar já estava fazendo parte da minha vida. Eu tinha a nítida sensação de que eu não estava sozinho, não. Sei lá como, eu não estava sozinho. Eu adormecia aos poucos. E antes de os meus olhos se fecharem por completo, eu vi algo que me gelou a espinha. Sabe aquela mesma sombra que eu havia perseguido no primeiro dia, parada entre as árvores, que eu gritei, ei, ei, ei! A mesma sombra imóvel, como se me espiasse no escuro. Eu pisquei, ela sumiu. Será que ela era real? Ou apenas um truque da minha mente? Naquele instante eu percebi: sobreviver na ilha não seria apenas lutar contra a fome e a sede, mas também contra a solidão e os fantasmas da minha própria cabeça. Terceiro dia na ilha. Começou com um barulho insistente das ondas. O tempo parecia se arrastar diferente ali. Meu corpo estava fraco, só banana verde. A comida era escassa. As bananas verdes, elas já não saciavam mais, mas eram nutritivas de certa forma. Tem algum segredo na banana verde. A cada mordida era difícil vencer aquela nódia da boca. Amarrava. O estômago revirava, mas eu tinha que engolir. A água da chuva tinha ficado. Eu cuidava daquilo tudo e eu até cobria com um capim para que a evaporização não concorresse comigo. Lembrei do que havia aprendido no exército. Não desperdiçar a sua própria energia. Então eu comecei a organizar os meus esforços. Você não pode se esforçar muito. Você está num momento em que economizar energia é ganhar vida. Então durante o dia eu explorava, mas não andando muito e nem fazendo grandes esforços. E durante a noite
eu alimentava a fogueira, que eu não podia mais deixar apagar, porque deu muito trabalho para acender. Muito trabalho para acender. Espantava animais. Quem sabe aquela fogueira me pudesse dar visibilidade. Passei horas procurando frutos diferentes, mas isso é pé de caju. Os frutos mais pequenos, azedos, miúdos demais. E a castanha? E se eu jogar no fogo? Não virava nada. Mas assim mesmo eu comi com um torrão, como um carvão. O sabor ácido daquele caju pequeno queimava a boca, mas me lembrava que eu ainda era capaz de lutar. A água, pelo menos, já não era mais um problema imediato. Depois da tempestade, aquelas poças eram conservadas em buracos de pedra, e eu cobria para evitar a evaporização com um capim, folhas. Algumas ficavam turvas, mas eu bebia assim mesmo. Até que ficava turva, eu bebia primeiro, porque eu deixava limpa, entendeu? No quarto dia na ilha, eu decidi que eu precisava ser encontrado. Eu não podia depender apenas da sorte. Lembrei das instruções de sobrevivência. Sinalizar. Então eu peguei uma madeira e comecei a escrever pela areia clara. Levei quase a manhã inteira para formar as letras, mas ao final, olhando de cima de um pequeno morro, eu vi claramente o SOS. Foi o que eu escrevi, mas bem grande, um SOS bem grande. Quer dizer, se alguém passar, tipo, se um helicóptero passar, pequeno avião, de cima a pessoa vai enxergar esse S imenso, o O imenso e o outro S, SOS. Será que alguém pode me ver aqui? Mas junto com a esperança veio a sombra do desespero. Porque se ninguém visse, aquilo se tornaria apenas um monumento da minha solidão. Naquela noite o fogo queimava forte porque eu conseguia alimentar com lenha. Eu dei sorte, achei lenha mesmo, troncos secos. E eu alimentava como se o fogo fosse o meu único amigo. Era o fogo e a água. No fundo, é o que o ser humano mais necessita na vida. Água em primeiro, fogo em segundo. Bom, e o ar é óbvio, mas o ar está ali. Deus é bom. O silêncio da mata, porém, me incomodava cada vez mais. Não eram apenas os barulhos dos animais, era algo além. Às vezes eu jurava escutar vozes. Sim, vozes humanas, sussurros entre as árvores, como se alguém me chamasse. Ei, cheguei a escutar. Meu coração se alegrou e depois se assustou. Ei! Escutei. Ei! Ecoava suave, quase imperceptível. Meu coração disparava e eu me erguia de um pulo tentando encontrar quem falava, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão e o farfalhar das folhas. Eu passei a falar sozinho para não enlouquecer. Conversava com a fogueira, com o mar, com as pedras. Criava diálogos imaginários. Talvez fosse o único jeito de manter a mente ocupada. O sol castigava mais do que nunca. Eu caminhei até um ponto mais alto da ilha, de onde eu podia ver o mar se estendendo sem fim. O azul brilhava, indiferente à minha angústia. A vida continua sempre. A vida segue sempre. De repente, imagens voltaram em flashes. Aí sim, a mente foi clareando, um barco balançando, tomado pela tempestade, raios iluminando rostos assustados, a voz de uma mulher doce e apavorada gritando: Dimas!
Dimas! Dimas! Um homem tentando segurar o leme, os olhos arregalados. Caí de joelhos, apertando a cabeça com as mãos. Dimas! O som ainda ecoava na minha mente, os gritos daquela mulher. Dimas! Por um instante eu pensei que veria todos eles surgindo da mata, mas só havia vento e o silêncio. Eu levantei cambaleante e voltei para a praia. O SOS imenso estava lá. O coração pesava com a dúvida: será que alguém estava me procurando? Eu acho que sim. Será que é a minha família? Naquela noite eu não consegui dormir, mas a fogueira ardia. Eu havia encontrado agora tocos secos, troncos secos. Aquilo alimentava a fogueira, brasa. Eu não vou deixar isso aqui apagar nunca mais. Era o que eu pensava. Meu objetivo de vida era: não vou deixar isso aqui apagar nunca mais. Era como se minha sombra, feita por aquela fogueira, me perguntasse, a minha própria sombra: quem é você? Me diga quem é você. E nenhuma resposta. Apenas o som do vento. E quando eu pisquei, a sombra sumiu mais uma vez. Era real? Era fruto da minha mente cansada? Eu já não sabia o que acontecia. O que eu sabia era apenas uma coisa: eu precisava sobreviver, pelo menos até entender quem eu realmente era e de onde eu tinha vindo. Dimas! O tempo virou um borrão. Às vezes, eu acordava sem saber se eu tinha dormido 1 hora, 6. Outras vezes eu achava que a noite inteira tinha sido um sopro. Caramba, já clareou? A ilha deixava tudo elástico. O tempo, a fome, banana. A paciência. Eu já não contava mais as horas com o relógio. Só com as parcas coisas que aconteciam. A fogueira que precisava de lenha era minha vida. Uma poça que secou, essa secou, hein? Uma caiu, bicho, mosca. Tirei a mosca, falei, bom, dessa eu não vou beber por enquanto, não. Já 2 eliminadas das minhas poças. Foi numa dessas manhãs cinzentas que os fragmentos de memória, eles começaram a se juntar. E não era uma memória plena ainda, mas era um mosaico que ia se formando, pedaços que vinham, que iam embora, que voltavam, que eu encaixavam, um quebra-cabeça assim, na mente da gente, na memória. Eu vi de relance o convés de um barco inclinado, com um braço torto, rostos recortados pelo clarão do relâmpago, um homem com o rosto duro tentando segurar algo e uma mulher com as mãos no cabelo encharcado, e uma voz que vinha de longe e o grito: Dimas! Não era um grito com carinho, mas com desespero, com medo, sabe? Dimas! Vi a areia sendo varrida pela água e senti de novo a água fria empurrando o meu corpo, engolindo o ar. Esses flashes vinham como facas e me deixavam sem fôlego. Em um momento, quando o sol brilhava fraco e eu caminhava pelo interior da ilha, vi algo que me fez cair de novo de joelhos. Um pedaço de tecido preso num pedaço de madeira. Talvez uma parte de uma blusa. Passei os dedos sobre a fibra e por um segundo senti uma lembrança quente. Um abraço, risos no convés
o cheiro de protetor solar misturado com perfume. Eu fechei os olhos e quase ouvi a voz de alguém dizer: vai ficar tudo bem. Quando eu abri os olhos, só havia água. Os barulhos da ilha, que antes pareciam apenas vida, transformaram-se em coro de acusações. Cada estalo de galho era uma pergunta. Cadê? Onde eles estão? Cadê? Cadê onde eles estão? Cada coruja que piava, uma reprovação. Eu falava comigo mesmo para não explodir. Você se lembra de algo? Lembra. Você tem que lembrar, segure firme. Segure firme. Mas as lembranças eram traiçoeiras. Vinham em imagens sem começo, nem pé nem cabeça. Como se alguém estivesse rebobinando um filme, voltando um filme. Sabe quando você está voltando uma fita, as coisas ao contrário, quer dizer, não tem sentido. A fome fazia minha mente escorregar. Eu via peixes. Eles vinham assim na beirinha da praia, mas como é que eu vou pegar um peixe? Já pensou se eu conseguisse? A fome fazia minha mente imaginar. Já pensou se eu conseguisse? Tentei. Se eu tivesse pelo menos um canivete para afinar um galho. Mas eu encontrei. Um galho que tinha uma ponta, porque ele foi quebrado de um jeito que ficou uma ponta. Tinha peso. Eu precisava de tudo isso. Um galho com uma ponta que tivesse peso. Ele era torto, o galo, não era reto. Mas eu acho até que foi a tortura dele que ajudou. Improvisei uma lança. Eu ficava esperando que os peixes se juntassem, às vezes em um cardume. Só que é um peixe muito rápido, gente. Peixe é muito rápido, a gente... Quando você olha pra ele, eu não sei, um vê, um percebe, todos vão embora. Mas quando veio um cardume maior, foi com aquela lança torta, mas com uma ponta aguda, que num lance, um arremedo de sorte, ou de sorte mesmo, eu consegui pegar um peixe depois de muito tempo, de muitas horas. De muitas horas. Eu não acreditei. Aquele peixe com gosto de banquete. Era muito melhor do que a banana, que estava muito verde. Os macacos, que até então eles eram ruídos, começaram a agir. E eles começaram a se aproximar mais de mim, pequenas testemunhas da minha vida pregressa. Um bando desceu ousado, e onde tinha macaco, eles me deram uma dica, tinha banana. Só que eles comiam. Mas sempre sobrava alguma. E as bananas, eles não são besta. As bananas dos macacos eram maduras. Eu berrei quando encontrei banana madura. E quando eu comi a primeira, um macaco gritou, assim longe de mim, tipo: não faz isso! Olha, as horas continuavam traiçoeiras, havia um momento em que eu queria desistir, que eu achava melhor que tudo acabasse.
Mas eu estava assim, sentado com a cabeça encostada no joelho, quando eu ouvi tão perto que me fez prender a respiração. Uma voz murmurando: Dimas! Achei que fosse aquela coisa que ficava repetindo na minha mente. Não chegou a ser um grito, mas eu me levantei num pulo. E na borda da mata, entre os troncos encharcados, eu notei a sombra de novo, maior, mais definida. E por um momento eu jurei que era uma figura humana. Segurei a pedra que eu estava usando para afiar agora as lanças, porque eu tinha conseguido já pegar um peixe. Quem sabe com sorte eu pegasse outro. E quando eu escutei: Dimas, quem tá aí? Eu respondi. A sombra voltou a mover-se algumas noites depois, não como antes, imóvel e contemplativa. Em momento de lucidez, eu me pegava tentando juntar o nome Dimas às imagens. Risadas. Tudo isso eu escutava. Não, naquela noite não deu certo. Aquele grito que eu escutei, que não foi bem um grito, também não era ninguém. Até que numa certa manhã, tramando uma estratégia para aumentar minha chance de ser visto, eu subi ao alto da colina e lá em cima o mar parecia um tapete à minha frente. E naquele tapete eu vi uma embarcação. Meu coração disparou. Era só ilusão de luz no reflexo das nuvens, mas por um segundo a esperança queimou mais forte do que o desalento e fez o meu corpo seguir. Eu desci correndo, arrastando folhas, acendendo a minha fogueira com mais pressa do que nunca. Gritei até ficar rouco: Ei! Ei, aqui! O vento levou a minha voz para longe, como uma mensagem na garrafa. No entanto, entre os devaneios havia lampejos, sabe? E então, na madrugada de um desses dias tortos, eu acordei com uma clareza cortante. Não era uma lembrança inteira, ainda não, mas o nome soou como se tivesse atravessado o concreto do esquecimento. Dimas. Aquele som veio em cascata, acompanhado de uma sensação que era mais do que tudo que eu precisava. Fiquei imóvel ouvindo a palavra Dimas reverberar dentro do peito. Era como se o nome tivesse o poder de costurar um tecido fino entre o que eu era e o que eu poderia voltar a ser. Mas a costura ainda não estava completa, só o fio inicial. Levei a mão ao rosto, sentindo o sol nascer. Segurei essa ponta da costura como se agarra uma lança no abismo, e eu estava decidido a tocar aquela lembrança para frente. E com essa mistura de medo, conversei comigo mesmo: aguenta aí que está faltando pouco. O sexto dia amanheceu com o sol tímido, filtrado pelas nuvens. Caminhei até a praia, observando o mar revolto. Aí comecei a coletar pedras grandes. Eu comecei a encher o meu SOS com pedras, sabe? Pedras maiores que eu fui encontrando. Enquanto eu organizava o meu SOS com pedras, eu alimentava minha esperança. O resto do dia, eu acabei fazendo pequenas tarefas, mas sempre alimentando aquele SOS com alguma coisa que ele pudesse chamar mais atenção. A noite chegou devagar. Deitado perto do fogo, eu senti uma espécie de calma misturada a uma expectativa. Quem sabe agora o meu SOS tenha ficado mais visível. Antes de dormir, eu respirei fundo, olhei mais uma vez para o mar
imaginei meus pais, eu lembrei deles. Minha irmã, me lembrei dela. O piloto. Imaginei todos vivos. Eles estavam comigo no barco. Meus pais, minha irmã, o piloto. Imaginei todos vivos lutando para me encontrar. De repente só eu caí do barco. E só eu vim parar nessa ilha. Era a minha esperança. E essa esperança me mantinha vivo. Enquanto eu caminhava pela areia, eu vi que o meu SOS estava forte. Podia ser visto agora de longe. Eu já sabia que o Dimas da história era eu. E lembrei até do meu sobrenome, Albuquerque. Agora o nome veio com clareza. Havíamos alugado um barco para passear pela Costa Verde, em Paraty, litoral, Rio de Janeiro. Clareza de pensamento. As coisas estão se organizando na minha mente. Lembrei da tempestade. Lembrei da grande tempestade. Respirei fundo. O barco sendo espancado pelas ondas do mar. Cada estilhaço do barco era uma lembrança física. Dimas Albuquerque. Eu já não era mais um náufrago sem nome. Eu tinha nome completo. Eu tinha uma família. Eu me lembrei. E naquele momento foi que eu escutei barulhos distantes de hélices. O helicóptero, ele tem um segredo que só ele tem. Ele ainda não é visto quando ele é escutado. Então, à distância, eu comecei a ouvir aquele barulho de hélice. E cada vez que eu parava para prestar atenção, o barulho de hélice ele vinha se aproximando. Era um som que eu não podia ignorar. Eu corri para o meio da praia, perto do meu SOS, que estava escrito com pedra. Eu ainda não vi o helicóptero. Eu ainda não via. Eu escutava a distância. Mas mesmo sem ver, com fé, eu ergui a mão e comecei a gritar: socorro! Aqui! Até que o helicóptero apareceu no céu. Desculpa a blasfêmia, mas o helicóptero era como que se ouvisse Jesus, sabe? No céu. O helicóptero, uma máquina. Eu sei que é blasfêmia, mas é como que se ouvisse Jesus. Aqui! 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 O helicóptero me viu. Pousou num lugar seguro na praia. E meus olhos se encheram de algo que eu nem sabia que ainda existia. Lágrima. Eu não me lembro de ter produzido lágrima esse tempo todo. E vocês não podem imaginar, dentro do helicóptero, eu vi a minha mãe. Ela estava junto. Então eu corri até eles, tropeçando na areia. E fomos tomados por um abraço coletivo que parecia nunca terminar. Dimas! Minha mãe sussurrou, a voz embargada, segurando meu rosto. Minha irmã! Chorava abraçando meu corpo como se quisesse fundir os nossos ossos. Enquanto eu estava ali sentindo aqueles abraços, eu percebi uma coisa.
A ilha me havia dado 7 dias de sobrevivência. Tudo isso que eu contei para vocês, que parece ter durado 1 ano e meio, 2, 3, sei lá, 7 dias. Mas também me preparou para apreciar o simples fato de estar vivo. Cada pedra usada para o meu SOS, cada poça d'água coletada e coberta com capim e folha de coqueiro, tudo fazia parte de algo maior. E o piloto? Eu perguntei ainda ofegante, lembrando que alguém havia desaparecido. E então a minha mãe disse: ele está ainda hospitalizado, o seu pai também, mas estão bem. Estavam todos vivos, inclusive eu. Antes de sair da ilha e entrar no helicóptero, eu ainda olhei para o mar, para Marta. Tive a impressão de ter visto o bando de macaco de novo. O bando que me ensinou onde estava a banana madura. O peixe único que eu comi. Adeus, ilha. Obrigado por me ensinar a lutar. E obrigado por me ensinar a viver. Eu tinha 21 anos. Então eu percebi que eu olhava para o mar, que eu havia sobrevivido, mas que eu nunca mais seria o mesmo Dimas Albuquerque. Hoje eu dou palestras. Afinal de contas, eu sou um homem de 65 anos. Farei 66 no comecinho do ano que vem, no dia 18 de fevereiro. Me casei, Regina, minha esposa, 3 filhos, 8 netos. Formei a minha família. Sou um sobrevivente, sou um náufrago também. 7 dias numa ilha. 7 dias que eu aprendi que, no fundo, tudo que um homem precisa é de água e de fogo. E, lógico, do ar. E com sorte, uma lança que a natureza te ofereça e um peixe só. Um cacho de bananas verdes. Ah, e um bando de macacos, que é teu concorrente, mas ao mesmo tempo, por ser teu concorrente, te ajuda, porque você descobre através deles aonde está a banana boa, doce e madura. Desde então, eu aprendi a dar valor a cada detalhe da vida. E a minha palestra, ela é feita em cima disso. Ela é feita em cima disso, sabe? Eu falo com pessoas que estão à beira de depressão. Mas por quê? Ah, porque eu estou frustrado, eu pensei que eu fosse conseguir, eu pensei que eu fosse chegar em tal lugar, que eu fosse fazer tal viagem, eu pensei que eu tivesse alguém. Aí eu paro tudo e digo: calma, fiquei 7 dias numa ilha. E tudo que a gente precisa é água, fogo, o ar, uma lança torta, um peixe só, um cacho de banana verde e um bando de macaco. Essa é a minha história, Paulinho Boa Pessoa.
que eu gostaria que as pessoas que vivem a reclamar da vida prestassem muita atenção. E que, por favor, essas pessoas pudessem opinar. Do fundo do coração, agradeço a sua atenção. Um dia eu vou escrever para te contar só sobre o acidente, porque aí teria que ser uma outra história. Assinado Dimas Albuquerque. Sou eu. Have mercy on us. Have mercy on us.